Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Nós finalizamos na semana passada. Paulo corrige os Gálatas, diz: Gálatas insensatos, quem vos induziu a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? E Paulo corrige eles porque eles estão passando depressa daquilo que eles tinham começado bem. Eles tinham começado no Espírito, eles tinham começado avivados e de repente eles começam agora a se basear nos rudimentos antigos, nos rudimentos da carne. E eu quero dizer a você que os que andam na carne não podem agradar a Deus. Amém? Nós vamos falar sobre maturidade e nós vamos falar sobre o andar no Espírito. Amém? Que os maduros andam no Espírito. Amém, irmãos? Mas aonde eu quero chegar com essa correção, irmãos, não se deixe voltar, não se permita voltar. Você é espiritual? Os espirituais amam a palavra de Deus, os espirituais amam o momento de música e de louvor na igreja. Amém, irmãos? Os espirituais amam vir ao culto. Você está comigo, não? Porque outrora, quando nós éramos gentios na carne, nós nem gostávamos dessas coisas. Alguém chamava nós para ir na igreja, nós não tínhamos vontade alguma. Não é assim? Nós dizíamos, um dia eu vou, porque na verdade nós não queríamos vir. Nós queríamos ficar fazendo o quê? Assistindo futebol, ou assistindo filmes, ou fazendo qualquer coisa que satisfazesse a nossa carne. Mas nós mudamos, passamos da morte para a vida, amém, irmãos? Nós agora somos seres espirituais, e os que são espirituais amam as coisas do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar sobre maturidade espiritual, mas eu quero voltar no texto base que nós estamos lendo com vocês. Efésios capítulo 4, versículo 11, por favor. Efésios 4, 11. Lembrando sempre de onde nós estamos partindo. Amém, irmãos? Diga, nós estamos caminhando bem. Rumo ao crescimento. Aleluia. No versículo 11 diz, e ele mesmo, quem é ele, irmãos? Quem é ele? Glória a Deus, você está ligado, né? Então diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Percebe, irmão, que cada um está na sua casa, amém? Cada um no seu lugar. Amém, queridos? Aprenda isso, que essas coisas são importantes para nós. Versículo 12, ele diz que Deus tinha uma visão a respeito de um propósito para isso. Quando Deus constituiu o ministério na igreja, ele tinha um propósito para isso, e o propósito era o nosso aperfeiçoamento. Amém, irmãos? Então você já entendeu que é da vontade de Deus que eu e você sejamos perfeitos. Alguém aqui já é? Ainda não, irmãos. Eu estou decepcionado com vocês. Nós ainda não chegamos à perfeição, mas o desejo de Deus, o desígnio de Deus é que nós sejamos perfeitos. Então ele constituiu o ministério para quê? Com vista ao aperfeiçoamento nosso, ou o nosso amadurecimento, podemos dizer assim. Amém? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo. Quando nós estamos maduros, nós desempenhamos serviços e nós edificamos, nós construímos. Amém, irmãos? Porque os imaturos destroem. Você está comigo? Eu tenho um filho de 3 anos que eu não compro carrinhos caros para ele, porque ele adora pegar o carrinho e jogar no chão. Então eu compro aqueles carrinhos bem de plástico mesmo, aquela rodinha bem, que eu sei que ele vai, no mesmo dia uma rodinha já está arrancada. Porque os imaturos destroem, mas os maduros constroem. Amém, irmãos? Quantos maduros nós temos aqui? Amém. Pela fé, amém? Glória a Deus. Até que cheguemos à unidade da fé. Diga unidade. Pessoas maduras andam em unidade. Amém, irmãos? Pessoas maduras falam as mesmas coisas. O apóstolo Bud, todas as reuniões de pastores que tinha, todas as conferências de ministros que tinha na direção dele, todas as vezes que ele pegava no microfone, ele dizia, irmãos, que eu vou ler. Então os irmãos já sabiam que o apóstolo Bud iria ler na Bíblia. Ele iria ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que diz que andemos todos, que falemos todos as mesmas coisas,
que andemos no mesmo parecer e na mesma disposição mental, amém? Pastor Bud dizia, se você quiser falar outra língua que não seja a nossa língua, você está convidado a ir para outra igreja. Mas nessa igreja nós falamos todos as mesmas coisas, amém, irmãos? O pastor Bud fazia questão de que pelo menos os pastores e ministros dele sejam maduros. A própria Bíblia nos ensina, olha, não levanta neófitos para o ministério, amém, queridos? Neófitos não podem ser levantados para o ministério. Então nós precisamos sim ser maduros, amém? Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou seja, a maturidade completa, irmãos, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. A vontade que Deus tem é que eu e você sejamos igual a Cristo, em maturidade. Você está comigo? Quando nós chegarmos, irmãos, igual a Cristo em maturidade, Jesus em algumas ocasiões, ele se mostra maduro, porque Jesus era maduro, você crê nisso? Crê nisso? Os apóstolos iam até ele e queriam trazer ali para ele umas situações totalmente sem nexo algum, sabe? Senhor, estão pregando o evangelho ali do outro lado, mas eles não estão com a gente. Sabe, irmãos, essas coisas são coisas tão miúdas, e Jesus dizia, rapaz, deixa eles fazerem. Olha, estão falando ali, deixa eles falarem. O que nós temos com isso? Você está comigo, queridos? Então, os maduros, eles não vão entrar em questões loucas. Você está comigo? Uma pessoa madura não entra em questão louca, irmãos. Nós fomos chamados para maturidade, amém? E nós temos que buscar isso com força. Amém, queridos? Vamos lá, versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então você percebe que existe uma força querendo nos induzir ao erro. Você está comigo? Existem situações que se levantam somente para nos induzir ao erro. Sabe, um comentário que fazem com você. Esses dias me fizeram um comentário. Sabe aquele comentário, rapaz, o que você acha da Igreja Universal? O que você pensa da Igreja Universal? Aí eu aprendi com o pastor Edson de Lira. Rapaz, eu não penso. Eu tenho tanta coisa para pensar. Eu não penso na Igreja Universal. Deixa eles lá, não perco tempo nenhum pensando neles. Eu tenho que pensar na Igreja Verbo da Vida de Praia Grande. E já dá bastante pensamento para mim. Amém, irmãos? Mas por que as pessoas fazem essas perguntas? Só para te induzir ao erro. Para que você faça algum comentário, que você mesmo venha tropeçar com isso. Sabe, para que isso, queridos? Os maduros, eles não tropeçam nessas coisas. E às vezes você vai ter que cortar assunto mesmo. Você vai ter que dizer, rapaz, eu não quero falar disso não. Sabe, na igreja, acontecem situações, às vezes no meio da igreja, aí o irmão vem comentar contigo, rapaz, viu o Luiz? Ele está de camisa branca. Aí você carinhosamente diz, e daí? Não é da minha conta que ele está de camisa branca. Sabe, comentários que não vai trazer edificação nenhuma. E nós, os maduros, precisamos saber, irmãos, quando cortar assuntos. Amém? Porque a indução do erro, na verdade, é uma estratégia de Satanás. Né? Porque Satanás não pode nos derrubar, então ele faz com que nós mesmos tropecemos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então a Bíblia nos exorta que a igreja, na verdade, ela está nos ajudando a crescer para nós não andarmos mais como meninos. Aleluia! Deixa eu te falar mais, menino só faz as coisas que convém a eles. Os adultos fazem o que tem que fazer. Vou traduzir para você, tá bom? Quantos aqui já brigou com a criança porque ela só queria comer a carne? Mas você gosta de comer só a carne, né? Mas você sabe que não é assim que funciona. Não é assim, irmãos? Mas a criança só quer fazer coisas que convém a ele. Os adultos não, os adultos fazem o que tem que fazer. Pergunta para uma criança se ela quer varrer a casa, ir à praia ou ir ao parque. Que ela vai te dar uma das opções. E certamente não é varrer a casa. Mas o adulto sabe que tem que varrer a casa. Então não é o que convém fazer, é o que tem que ser feito. Os adultos fazem o que tem que ser feito. Amém?
Tinha uma canção, vou falar fora do microfone para não dizer que estou pregando Charlie Brown Jr. Tinha uma canção de Charlie Brown Jr. que dizia: às vezes faço o que quero e às vezes faço o que tenho que fazer. Você nunca ouviu essa, você é tudo crente. Eu já ouvi. Às vezes nós fazemos o que nós queremos e muitas vezes nós fazemos o que temos que fazer porque somos adultos. Amém, irmãos? Adulto às vezes tem que segurar a palavra para não falar. Está comigo? Às vezes o adulto tem que, porque nós somos adultos. Menino fala o que quer. Menino tem liberdade para falar bobagem. Nós falamos aqui sobre tagarelice, não foi? Que faz parte da meninice, tagarelice, amém? Mas nós, os adultos, seguramos a língua. É amém ou é de mim? Glória a Deus. Versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Diga em tudo. Naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, diga próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. O texto termina com amor. Ele diz, seguindo a verdade em amor, nós devemos crescer em tudo. E depois ele diz que nós podemos promover o nosso próprio aumento, ou o nosso próprio crescimento em amor. Por quê? Porque os maduros andam em amor. Você está comigo? Glória a Deus. Abre lá em 1 Coríntios, por favor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 11. 1 Coríntios 13, 11. A mídia põe lá para mim, que eu vou ler com a mídia hoje. Eu perdi meu óculos, não faço ideia onde ele está. Estou me esforçando aqui, pela graça estou enxergando. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz, quando eu era menino, você pode ler isso bem alto, quando eu era menino, pronto, você não é mais. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo, ele diz, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas próprias de menino. Amém, irmãos? Está na hora de acabar com as coisas de menino, amém? Glória a Deus, porque às vezes nós chegamos a um certo ponto de nossas vidas, mas as atitudes continuam de menino, irmãos. Você sabe que nós, às vezes, nos tornamos repreensíveis por algumas atitudes que tomamos? E quantas vezes passamos por essas coisas? Mas nós fomos chamados para andar como crescidos, amados. Nós somos chamados para andar como maduros. Deus não vai mandar as crianças para crianças cuidar. Estamos falando de expansão, amém? Deus não vai mandar crianças para crianças cuidar, porque criança não cuida de criança. Amém, irmãos? E eu creio que Deus vai mandar muitas crianças para nós cuidarmos. Mas nós precisamos estar maduros para isso. Então Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino. Eu andava como menino, eu discorria como menino. Eu fazia as coisas próprias de menino, mas eu cresci. Você pode dizer, eu cresci? Diga de novo, eu cresci. Diga pela fé agora, eu cresci. Nós crescemos, não dá mais para andar como meninos. Amém. Agora esse versículo está dentro de todo um contexto. Né? Se você leu a carta aos Coríntios, você percebe que esse versículo está dentro de todo um contexto. O apóstolo Paulo começa lá no texto da ceia, na verdade toda a carta de Coríntios é correção, tá bom? Porque Paulo corrige os Coríntios e diz assim, olha, vocês ainda são carnais, vocês precisam de leite, né? Eu não posso dar alimento sólido para vocês precisam de leite ainda. Por quê? Porque no meio de vocês, uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, sabe? Outros eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, sabe? Existe divisão no meio de vocês. Paulo corrige os coríntios em todo o tempo. Paulo está corrigindo os coríntios. Para quê? Para que eles cheguem à maturidade. Amém, irmãos? Lá no capítulo 11 de Coríntios, de 1 aos Coríntios, você conhece o texto da ceia, não conhece? 1 aos Coríntios 11 e versículo 23, que diz, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Você conhece esse texto? Conhece de cor já? Se não conhece, tá bom de conhecer, que você lê ele todo mês.
Pelo menos uma vez por mês você lê esse texto, amém, irmãos? É igual a nossa confissão. Tu viu que esses dias eu pedi para tirar da tela? Já está na hora da gente saber isso de cor, amém, irmãos? Glória a Deus. Pela repetição nós gravamos. Então, Paulo está escrevendo ali no texto da ceia, mas na verdade isso vem de uma correção. Ele diz, olha, quando vocês se ajuntam, vocês não se ajuntam para melhor, e sim para pior. Por quê? Porque existem quem come antecipadamente a sua ceia, enquanto que deixam outros sem comer. Então vocês se juntam, não é para melhor, e sim para pior. Sabe? E Paulo fala sobre haver divisão no meio do corpo. Sabe disso, irmãos? Paulo está corrigindo a igreja o tempo todo, mas no capítulo 12, irmãos, vem correções mais fortes, porque Paulo coloca nós, como corpo de Cristo, ele faz essa analogia da igreja como o próprio corpo de Jesus Cristo, e diz, ei, os membros devem cooperar uns com os outros, e cada um precisa uns dos outros. O que Paulo está dizendo? Nós precisamos ser maduros para entender que o meu irmão é tão importante quanto eu. Você está comigo? Paulo fala sobre os dons espirituais, irmãos, porque os dons, eles estão ali, mas todos os dons estão no mesmo Espírito, então não existe um dom que seja melhor do que o outro. Você sabe disso? Todos os dons, eles cooperam para o mesmo fim, para a edificação do corpo, para o crescimento da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. Você está comigo? Por que isso, irmãos? Porque na igreja de Coríntios existia os dons, eles estavam lá, eles eram eminentes, mas as pessoas se achavam com isso. A ponto de que Paulo, em 1 Coríntios 14, teve que corrigir o falar em outras línguas na igreja. Imagina uma igreja, nós chegamos aqui, todo mundo falando em outras línguas, o louvor cantando em outras línguas, o pregador falando em outras línguas, e a pessoa que chegar na igreja vai entender o quê? Sabe, a igreja, o Paulo teve que corrigir a igreja, falar, ei, irmãos, é melhor falar 5 palavras na minha língua materna do que 10.000 palavras em outras línguas. Porque se eu falar em outras línguas, como é que o indulto vai dizer o amém? Sabe, a igreja estava tão desequilibrada que Paulo teve que corrigir até a manifestação do Espírito. Porque o Espírito, ele está sujeito ao profeta. Você está comigo? Você se move quando quiser. Amém, irmãos? Se você quiser se mover agora, pode. Porque é quando quiser. Você não precisa nem da bateria, nem da música. Amém, irmãos? Você não precisa, irmãos, de nada para se mover no Espírito. Mas você pode se mover na hora que você quiser. Amém? E você também pode controlar isso na hora que quiser. Aleluia. Porque se tiver um visitante na igreja, às vezes o visitante está do seu lado e você quer se mover, você diz assim, rapaz, vou segurar um pouquinho aqui, vou abraçar esse visitante e vou orar por ele, na minha língua materna. Amém? Nesse contexto todo, Paulo fecha isso com a excelência do capítulo 13 de Coríntios, falando sobre o amor de Deus. Né? Volta lá no versículo 1, por favor. 1 Coríntios 13, versículo 1. Aí Paulo fala assim, ainda que, ou seja, não importa o quanto você pense estar andando bem, se você não estiver andando em amor, nada disso se aproveita. Irmãos, explica para mim por que tem pessoas, e você deve conhecer alguém assim, que vai ao monte pelo menos 2 vezes no mês. Pessoas que fazem jejum de 40 dias. Conhece alguém que já fez jejum de 40 dias? Pessoas que fazem jejum de 40 dias. Pessoas que vão ao monte 2 vezes por mês ou 2 vezes por semana. Pessoas que vão ao monte todos os dias. Pessoas que levantam todos os dias na madrugada para orar. Mas mesmo assim a vida delas não cresce em nada. Elas não conseguem desenvolver em nada. Simplesmente porque elas podem estar tropeçando nisso. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor... Se eu não tiver amor, o apóstolo Paulo diz que não serve para nada. Se estamos no amor, nós não estamos andando em nada com Deus. Porque o maior mandamento de todos é o amor. Então quem anda em amor, anda em maturidade. Aleluia. Você concorda comigo que um filho não ama mais a mãe do que a mãe ama o filho? Porque o filho, tudo que ele quer da mãe é dá, não é assim? A mãe não. A mãe, ela dá e ela faz de tudo para proteger. Ela faz de tudo para dar cada vez mais. Você sabe disso por quê? Porque a maturidade não está na criança, está nos adultos. Você está comigo, irmãos? O amor é a própria
maturidade. Amém? Continua aí o texto, por favor. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar monte, se eu não tiver amor, nada serei. Você está comigo? Se nós não estamos andando em amor, nós não estamos andando em maturidade, irmãos. O amor é a maturidade. Os fariseus perguntaram para Jesus Cristo, em Mateus capítulo 22, versículo 35, se não me falha a memória. Os fariseus perguntam para Jesus: Senhor, qual é o grande mandamento na lei? Ou seja, o que nós temos que fazer para andar alinhados? Aí Jesus dá para ele a resposta. Olha, amarás ao teu Deus. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro e grande mandamento na lei. Depois ele diz: ame ao teu próximo como a ti mesmo. O segundo, semelhante a esse, é: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? O apóstolo Paulo resume isso dizendo: tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem anda em amor, anda em maturidade. Amém, irmãos? Porque quem anda em amor vai ter menos problema conjugal. Está comigo? Quem anda em amor não vai ter problema com os vizinhos. Quem anda em amor jamais vai ter um problema na sua igreja local. Amém, irmãos? Quem anda em amor não tem problema com a igreja vizinha. Nós alugamos um novo prédio em São Vicente para a igreja de São Vicente e nós estamos colados com uma outra igreja. E eu tive a oportunidade de ir lá enquanto o pastor daquela igreja estava lá e nós conversamos um pouco. E o pastor da igreja disse: rapaz, que bom que vocês estão vindo para cá, vocês vão fortalecer a gente. Sabe, queridos, quem anda em amor não tem divisão. Não existe isso, irmãos, esse território é meu, não existe isso. Porque toda a terra é do Senhor. E aquele rapaz, um pastor jovem, mas ele me ensinou, irmãos, uma lição de humildade e de amor. Porque ele disse: rapaz, nós estamos aqui para somar. E o que vocês precisarem de nós, conta com a gente. Sabe o que é isso? Uma pessoa que anda em amor, ela não disputa espaço. Ela não vai ter problema com o vizinho, irmãos. Pelo contrário, de fato, nós vamos estar ali para fortalecer mesmo. Amém? Nós podemos fazer eventos juntos, olha que coisa boa. Nós podemos promover coisas maiores juntos. Se andarmos em amor, irmãos, nós vamos crescer. E nós vamos crescer com força. Amém? Porque os maduros andam em amor. Amém, irmãos? Continua o texto, versículo 3. Ainda que eu dê os bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Verso 4. O amor é paciente. O que você acha? Você entende que uma pessoa madura é paciente, sim ou não? O amor é paciente. Vou falar de novo para você entender melhor. O amor é paciente. Então, uma pessoa madura é paciente, irmãos. Pastor, mas você fala porque você não está na minha pele. Eu não aguento mais. Aguenta. Você aguenta mais. Porque você é uma pessoa madura. E o amor, ele é paciente. Uma pessoa que anda em amor, anda em maturidade, ela tem paciência. Amém, irmãos? Ah, mas não está acontecendo. Esse marido não muda, essa mulher não muda, esse trabalho não muda, o meu salário não muda, ó vida, ó azar. Ei, você é crente, irmãos. De vez em quando você tem que ser lembrado, você é crente. Amém? Glória a Deus, o amor, ele é também benigno. Amém, queridos? O amor não arde em ciúmes. Não existe ninguém maior do que ninguém. Quando nós andamos em amor, nós andamos em maturidade, nós não temos ciúme uns dos outros, nós não temos inveja um do outro, nós não temos, irmãos, nada contra o outro. Você está comigo? Não arde em ciúmes. O amor promove, o amor, irmãos, incentiva. Ei, o amor é maduro. Você está comigo? O amor não se ufana ou não fica chateado. Diga, o amor não fica chateado. Aleluia. Você está aqui ainda, irmãos.
Você está andando em amor? Você ama o pastor ainda? Glória a Deus. O amor não tem espaço, irmãos, para ficar chateado, amém? Não se ensoberbece. O amor não se ensoberbece. Sabe quando é que a pessoa fica ensoberbecido? É coisa de irmão mais velho, né? Porque é mais velho, o outro é mais novo, então vamos pisar no calo dele, né? O amor não se ensoberbece, irmãos. Quando nós somos maduros, nós entendemos que, na verdade, nós não estamos sobre ninguém. Nós somos servos de todos. O maduro já entendeu isso. Eu não estou sobre ninguém. Pelo contrário, eu sou servo de todos. Jesus Cristo, o mais maduro de todos os tempos, ele disse: eu não vim aqui para ser servido, mas sim para servir. Eu vim aqui para dar a minha vida por todos. Isso são aspectos de uma pessoa madura. Atributos de uma pessoa madura. Ela se doa para os outros. Ela não espera assim status. Não, eu sou o mais velho aqui, então essa cadeira é minha. Ninguém senta nela. Se alguém sentar nela, eu entrego ela com tranquilidade a quem quiser minha cadeira. E eu estou falando de forma literal. Aleluia. Não é desvalorizando o chamado, não, irmãos. É só pela alegria de saber que alguém cresceu para assumir a cadeira. Amém? O amor não se ensoberbece. Não tem ninguém melhor do que ninguém, irmãos. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Aleluia. Aprendemos isso lá no Rei Leão, né? A gente é o rei, a gente come todos os animais aqui, mas quando a gente morre, a gente vira grama. E os menorzinhos dos animais comem as gramas. Então, não tem ninguém melhor do que ninguém. É um ciclo sem fim. Não existe ninguém melhor do que ninguém, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Todos somos importantes, todos. Amém. Falei sobre isso na semana passada. Tão importante quanto o pregador da igreja é a irmã que limpa a igreja. Tão importante quanto o ministro da noite é o ministério do que tira o lixo. Ninguém entregou o currículo para mim, para tirar o lixo. Estou esperando o currículo ainda. Eu pedi currículo para tirar o lixo segunda, quarta e sexta. Ninguém entregou. Mas ainda está aberto, ainda as inscrições estão abertas. Tem 3 vagas, uma para segunda, outra para quarta e outra para sexta. 3 vagas aí. Amém, irmãos? Vai ser fácil preencher para 50 pessoas que tem aqui hoje. Aleluia. Deus é bom? Deixa eu continuar no texto. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Esses são os maduros que são assim. Amém? Não se exaspera e não se ressente do mal. Versículo 6. Eu sei que você conhece o texto, só estou te mostrando o que é ser uma pessoa madura. Amém? Vamos lá. Não se conduz inconvenientemente. Não procure... Eu pedi versículo 6, por favor. Não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Verso 7. Está pronto para andar como maduro? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O maduro jamais fracassa. Não posso falar assim? Versículo 8, o amor jamais acaba, o maduro jamais fracassa. Amém, irmãos? Isso é andar em maturidade. Quem anda em amor, anda em maturidade. Se você ama o seu irmão, então você cumpre toda a lei. E você sabe que a lei é para os adultos, sim ou não? Você vê isso de forma natural. O menor não responde por ele. A criança não responde por ela. A lei é para os adultos. Então, que anda em amor, cumpre a lei. Amém? E aí lá no versículo 11 desse mesmo texto, Paulo vai dizer, quando eu era menino, eu andava como menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, eu acabei com essas coisas. Dá um toquinho assim no irmão do lado e diz assim, acabe com as coisas de menino.
Não pode ser indireta não, viu, irmão? É só porque eu falei. Você está falando aí, tá bom? Glória a Deus. Vamos para outro texto comigo. Vamos para os Gálatas, capítulo 5, e versículo de número 16. Outro atributo de uma pessoa madura, ela não anda na carne, ela anda no Espírito. Gálatas capítulo 5 e verso 16. Agora deixa eu explicar o que é andar no Espírito. Andar no Espírito, irmãos, não é andar como um fantasma anda, não. Tá bom? Ai, estou no Espírito. Calma que eu estou no Espírito. Andar no Espírito não tem a ver com você fechar a cara para o mundo. Quantos já viram pessoas que você percebe que ela está em jejum simplesmente porque ela... Quer água? Hã? Oh, Deus. Eu estou no Espírito. Sabe, queridos, andar no Espírito não é andar diferente num aspecto natural das pessoas. Andar no Espírito é viver no Espírito. O apóstolo Paulo diz, andem no Espírito e vocês jamais vão satisfazer. Vou falar em grego agora. Andem no Espírito e vocês jamais vão satisfazer as vontades da sua própria carne. Quantos sabem que a carne tem vontades? Misericórdia para a vontade da sua carne. Meu Deus do céu. Quantos já tiveram vontade na carne de estrangular alguém? É só hoje, pastor? Alguém pergunta, só hoje, pastor? Eu já tive muita vontade só hoje. Aleluia. Andem no Espírito e vocês jamais vão satisfazer as vontades da carne. Mas quando se fala em vontade da carne, irmãos, é bem interessante, porque você pensa assim, a vontade da carne é só aquelas vontades da impureza e tal, assim a gente tem que vencer essas vontades, e graças a Deus eu venço essas vontades da carne. Não, irmãos, você não vir ao culto é uma vontade da sua carne. Peguei pesado contigo? Quantos aqui já tiveram vontade de não vir? Eu vou levantar minha mão para você não ficar envergonhado, tá bom? Eu também já tive vontade. A carne, ela guerreia contra o Espírito. Você está comigo? A tua carne não se converteu ainda. E ela nem vai se converter. Então existe uma vontade da carne, mas a Bíblia diz que se nós andarmos no Espírito, nós não vamos satisfazer a vontade da carne. Vamos lá, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Verso 17, por favor. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A carne tem um querer, amém? E o querer da carne, irmãos, a Bíblia diz que a inclinação da carne, ela dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Então, se nós fomos chamados pelo Espírito, nós devemos também andar no Espírito, porque o homem espiritual, ele cogita das coisas do Espírito, ele ama as coisas do Espírito, ele tem prazer nas coisas do Espírito, amém, irmãos? Se nós somos espirituais e se andamos no Espírito, andamos como maduros no Espírito, nós temos prazer nas coisas do Espírito. E se você não tem prazer nas coisas do Espírito, irmãos, examina a você mesmo. Como Paulo diz, se realmente você está na fé. Eu não gosto dos moveres na igreja. Examina a si mesmo se realmente você está na fé, irmãos. Eu não gosto das músicas. Examina, eu não gosto do ensino. Semana passada nós falamos que o insensato não gosta de ensino. O tolo não gosta do ensino.
O tolo odeia a repreensão. Então examina se você está na fé. Porque você foi chamado para a fé, você foi chamado como filho de Deus, amém? E se você é filho, você também é herdeiro. Amém, irmãos? Herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você é para chegar na estatura de Cristo. Amém, queridos? O apóstolo Paulo fala muito bem sobre isso também em Romanos, no capítulo 8. Depois você fica como lição de casa. Quantos leram Provérbios? Ninguém. Oh, meu Deus do céu, achei uma. Aleluia! Glória a Deus. No meio de 52 se levantaram, olha. Glória a Deus. Agora você lê capítulo 8 de Romanos em casa, tá bom? É melhor do que o livro de Provérbios inteiro, é só um capítulo. Capítulo 8 de Romanos, amém? Versículo 18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Aí diz: as obras da carne são conhecidas e são. Eu não vou entrar nesse mérito sobre as obras da carne, porque nós estamos falando de maturidade, amém, irmãos? E tudo isso é imaturidade, ou na verdade são obras do velho homem, que nem se deve cogitar mais nessa igreja, amém? Quantos creem que você já está crescido nesse aspecto das obras da carne? Quer que eu leia para saber se você está mesmo? Tá bom, eu vou ler. Você insistiu? Porque as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém? Agora você viu aqui algumas coisas das quais talvez você já esteja liberto. Você está comigo? Vamos lá, poxa, aqui a obra da carne é prostituição. Graças a Deus eu já saí dessa. A obra da carne é impureza, lascívia, glória a Deus, eu não ando mais nessa visão. A obra da carne é inimizade. Será que eu já estou livre disso? Será que eu já estou alinhado com respeito a inimizades? Será que não existe ninguém que anda arranhando por aí? Vamos lá, a obra da carne também é porfias, ciúmes, iras. Será que em momento algum eu estou ficando irado? São tudo obras da carne. Eu vou traduzir a obra da carne como obra da imaturidade. Amém, irmãos? Iras, discórdia. Irmãos, discórdia é obra da carne. Aleluia. Adultos não discordam, adultos combinam coisas, adultos conversam coisas, adultos acertam coisas, adultos assinam contratos. Você está comigo? Adultos resolvem. Crianças, discórdia. Amém? Vamos lá. Dissensão, facção, inveja. Inveja, irmãos. Não cabe mais nos adultos, amém? Inveja é coisa de criança. Já viu criança quando o brinquedo está lá, irmãos, o brinquedo está quieto. Ninguém quer o brinquedo. Aí uma criança vai e pega, aí o outro quer. Quantos já viram cenas como essa? O brinquedo estava lá largado, ninguém quis, mas porque uma criança pegou, aí o outro também quer o mesmo brinquedo. Tem 10 brinquedos, mas a criança quer o mesmo brinquedo. E ela quer brigar pelo mesmo brinquedo. Crianças fazem essas coisas. Adultos falam: é seu. Pode levar, é seu. Amém, irmãos? Agora vamos para maturidade. Vamos voltar para a maturidade, amém? Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é amor. Então, volta. A mesma coisa, Paulo falou lá aos Coríntios. Paulo falou aos Efésios que Deus desejava o aperfeiçoamento dos santos. Paulo aos Coríntios, ele foi dando instrução o tempo todo e chegou na maturidade do amor. Amém? Paulo aos Gálatas, a mesma coisa. Ele vai dizendo: olha, vocês são insensatos, estão voltando aos rudimentos antigos. E volta tratando da mesma coisa. O fruto do Espírito é amor. Ele trata com os Gálatas dizendo: vocês voltaram para a carne. Vocês, ao invés de subir, desceram. Mas vamos voltar para cá, vamos localizar vocês. O fruto do Espírito é amor. Porque quem ama,
está andando em maturidade. Amém, irmãos? Aí ele diz mais, o fruto do Espírito é amor, é o que mais? Alegria. Aleluia! Alegria! Se você vê uma pessoa bru-bru direto, é porque ela não está andando madura, não. E aí, você está bem? Sei não, falaram de mim aqui. Então, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz. Por quê, irmãos? Porque os adultos resolvem coisas. Esses dias eu estava dentro da minha casa, de repente eu vi meu filho dar uns gritos, mas uns gritos muito altos. Parecia que... Aí eu fui até lá salvar ele. Uma borboleta estava atacando o menino. E ele gritava, porque a borboleta estava em cima dele mesmo. A borboleta estava atacando o menino e ele gritava. Por quê? Porque as crianças gritam. E era só uma borboleta. Então os maduros andam em paz. Por quê? Já sou maduro o suficiente para saber que uma borboleta não pode causar mal algum, né? Aí pega um potezinho de vidro e prendo a borboleta. Diga, ela está presa agora, filho. Fica tranquilo. Prendi a borboleta. Soltamos a borboleta. Foi a coisa mais linda ver ela voando. Os adultos andam em paz. Os adultos não andam em gritaria, irmãos. Os adultos resolvem coisas. Quando as crianças chegam apavoradas para nós. Eu não sei o que fazer. Uma borboleta está me atacando. Aí você diz, calma, é só uma borboleta. Nós vamos resolver isso. Está comigo, irmãos? Alegria, paz, longanimidade. Adulto é longânime, irmãos. Criança é desesperada. Criança quer tudo para ontem. Eu quero. Tem que ser agora. Adulto é longânime. Irmãos, adulto espera. Mas tem um monte de adulto aqui que quando vai na fila... um monte de adulto que na fila reclama mais do que tudo na vida, né? Adultos na fila do banco. Graças a Deus pelo aplicativo, né, Caio? Livrou a gente da fila do banco. Né, Marcelão? Rapaz, a gente paga a conta agora. Em casa, sentado no sofá da sala, pagando as nossas contas. Outrora, fila. E nós gostávamos de fila, né? Meu Deus do céu. Como nós amávamos fila. Os adultos, tudo se revela nas filas. Não é não? Glória a Deus. Adulto é longânimo, irmãos. Aí fala da benignidade de novo, que Paulo já falou lá em 1 Coríntios. Fala da bondade. Amém? Adulto é bondoso, adulto não fica brigando por qualquer coisa. Pelo contrário, nós estamos sempre prontos a dar. Mas nós estamos mais prontos para dar do que para receber. Amém? Estou falando com adultos aqui, não? Aleluia. Nós precisamos sair da fase, irmãos, de vir à igreja só para receber. Nós nos reunimos aqui para dar coisas. Para dar o quê? Para dar adoração ao Senhor. Para dar um perfeito louvor. Para dar um abraço em alguém. Aleluia. Para dar uns brados de vitória. Os adultos se reúnem para essas coisas, irmãos. Para dar umas carreiras de alegria aqui no meio do salão. Os adultos se reúnem para isso. As crianças não. As crianças vão até a igreja e dizem assim, eu vou buscar minha bênção. Eu vou lá porque hoje eu tenho certeza que Deus tem algo para mim. As crianças vêm para receber, os adultos vêm para dar. E certamente recebemos, porque Deus é maior do que nós. Amém, irmãos? Adultos são fiéis, fidelidade é coisa de adulto. Amém? Fidelidade é coisa de gente madura. Está comigo, irmãos? Você não pode falar que vai fazer uma coisa e não fazer. Se você falou, se você deu a sua palavra, cumpra com a sua palavra, porque você é fiel, amém? Por isso nós temos cuidado de levantar diáconos, nós temos cuidado de levantar pessoas para o departamento de música. Por quê? O departamento de música tem um horário para chegar. E tem que ser fiel aos horários. Porque um músico que não chega no horário atrasa os outros todinho. Então, para que haja harmonia no grupo, todos têm que ser maduros, porque precisam ser fiéis. Amém, irmãos? Não pode. A pessoa chega aqui,
chegou o guitarrista, mas não chegou o cara do som lá para ligar o som. Já tentou tocar uma guitarra sem som? Fica bem legal, né? Não sai nada. Então, todos nós precisamos andar em fidelidade. Mansidão também é coisa de adulto. Amém. 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 Mansidão. Mansidão se usa na igreja. Mansidão se usa em casa. Mansidão se usa em casa também. Vou entregar uma revelação. Mansidão se usa em casa. Aleluia. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Pessoas se aproveitam disso. Mansidão se usa em casa. Amém? Se você for adulto também na sua casa. Aleluia. Domínio próprio é coisa de maduro, de pessoas maduras. Elas têm domínio próprio também. Amém, queridos? Todas essas coisas são atributos de quem anda no Espírito. De quem não quer mais satisfazer os desejos enfreados da carne. Amém, queridos? E eu quero dizer para você, para fechar com isso, nós somos chamados como igreja de Deus para andarmos como maduros na fé e não como crianças. Por isso, Deus estabeleceu a igreja, irmãos, para sermos instruídos na sua palavra e andarmos como maduros. Pastor, mas como eu consigo fazer isso? Abre sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12, e versículo de número 1, por favor. Romanos 12, 1. Vou pegar a visão da irmã Sumayara aqui, vou ler na NVT. Na revista aí atualizada diz: rogo-vos, irmãos. Mas na NVT diz: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo e agradável, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Verso 2: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus transforme, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que nós alcancemos a maturidade, o que nós precisamos fazer, irmãos? Nos deixar moldar, nos deixar ser transformados. Porque se você é daqueles que tem o seu modo de pensar, e você diz, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, e é o meu jeito. Se quiser, aceite. Sabe o que você está fazendo? Você está ignorando o seu próprio crescimento. Você tem que estar aberto para o crescimento. Por isso, nós devemos sempre renovar a nossa mente. E quando nós renovamos a nossa mente, irmãos, não com qualquer informação, mas pela palavra de Deus, certamente nós vamos alcançar a maturidade. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Você está comigo? Não existe outra verdade que vá além dessas palavras. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: mesmo que nós, ou mesmo um anjo de Deus, vos pregue outro evangelho, ou seja, que vá além daquilo que nós temos pregado, seja considerado maldito no meio de vocês. Então vocês devem ignorar qualquer coisa que vá além dessas verdades que você tem recebido. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Se eu quero alcançar a maturidade, ainda não alcancei, amém? Ainda não alcancei a maturidade. Se eu quero alcançar maturidade espiritual, o que eu preciso fazer? Me renovar pela palavra de Deus.
a palavra de Deus ela vai gerar em mim maturidade, porque a palavra de Deus é alimento para a maturidade dos cristãos. Amém, irmãos? Você está comigo nisso? Você aprendeu alguma coisa durante esses dias? Aleluia, você vai andar como maduro? Então eu vou fechar dizendo que maduro ama a repreensão, maduro ama as coisas do Espírito, maduro anda em Espírito e anda em amor. Fica de pé, quero orar com você. Glória a Deus. Semana que vem teremos outro tema maravilhoso. Um mestre ainda melhor do que eu. Aleluia. Glória a Deus.